Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série Transforme Ações. E todos os dias a gente traz um convidado diferente para falar sobre situações que transformaram a sua vida de alguma forma e com essa discussão a gente gerar algum tipo de reflexão para que outras pessoas também possam transformar suas vidas, melhorar suas relações com outras pessoas e mudar alguns padrões que normalmente a gente vê e que podem ser melhorados e olhar muito mais para o outro com um olhar de empatia do que simplesmente pensar somente no que a gente necessita e deseja. Essa noite teremos a presença do Igor, que ele vai nos contar um pouquinho sobre a sua experiência. Eu espero que seja muito engrandecedor para todo mundo que estiver aqui com a gente. O Igor acabou de entrar, inclusive, então vamos convidá-lo aqui e iniciar a nossa conversa. Boa noite, Igor! Olá, tudo bom? Tudo ótimo, como você está? Sobrevivendo à quarentena, sobrevivendo à corona e tentando, né, seguir adiante em casa, que é importante. Muito bem. E você teve que mudar muito a sua rotina por conta dessa quarentena ou não? Com certeza. Eu trabalho numa produtora, a gente também tem uns trabalhos, seus projetos de freela paralelo, e a quarentena basicamente colocou a gente para ficar em casa e depender de todas as tecnologias possíveis. A gente sabe que infraestrutura não é um forte da internet brasileira, então Pois as é. coisas, as coisas demoram um pouco mais, e ficar em casa, para mim, às vezes é um problema, porque eu gosto de ficar andando pela rua, passeando, vendo as coisas, então estamos levando. É para um bem maior, né? Sim, com certeza. Bom, como o próprio Igor falou, a gente está tendo bastante dificuldade com relação à internet doméstica, porque a internet corporativa agora passou a ser a internet doméstica, né? Então as empresas não estão conseguindo dar muito conta. E além disso, a gente está tendo uma demanda muito grande de pessoas buscando os meios digitais, lives e o tempo inteiro conectada para poder reduzir essa distância, né, e a falta de contato. Sim. Então, caso a gente tenha algum tipo de problema durante a transmissão, espero que vocês compreendam que são problemas do macroambiente que a gente acaba não conseguindo controlar, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Mas Bom, e Igor, desde já, só falando um pouco dessa questão da infra, assim. A gente tem uma demanda muito grande de infraestrutura, mas é bom ver que muito dessa demanda ela está vindo para surgir também com essas lives, com esses bate-papos, com essas oportunidades, né, de você discutir temas que as pessoas normalmente no dia a dia não discutem, né? Então, sim, acho que mais do que a demanda da internet, da questão, né, do trabalho, é bacana ver que ela está tendo um bom uso. é isso aí. Eu tô colocando um cronômetro aqui, porque o que que aconteceu? Na live de terça-feira, quando o Leandro estava aqui falando sobre veganismo e o papo estava super desenvolvendo, todo mundo super interessado em saber mais coisas, eu esqueci que o Instagram tem uma pequena questão aí com lives que duram no máximo 1 hora. E a live A gente caiu, levanta a plaquinha, assim. não consegui salvar a live, foi uma pena, mas Pô, quem conferiu ontem, tenho certeza que eu vou chamar o Léo de novo mais pra frente, pra gente retomar o assunto, porque foi um papo muito bom pra gente sim. simplesmente não ter um registro disso. Eu tava aqui, foi Então, bem legal. A gente, ó, levanta já a plaquinha aqui, ó. isso aí, já coloquei o cronômetro aqui pra não ter como a gente perder a de hoje. Bom, vamos Maravilhoso. lá então. Igor, eu dei mais ou menos uma explicação rápida para quem chegou aqui no começo, antes de você conectar com a gente. Falei um pouquinho do que seria a live de hoje, mas agora eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história, das suas Uhum. questões relacionadas à sexualidade, à sua aceitação da sua orientação sexual, quando ela ocorreu
e como isso mudou a sua vida do momento em que você se assumiu para familiares, para a sociedade, no seu meio profissional. Então, conta um pouquinho para a gente de como foi esse processo inicial e no decorrer da conversa a gente vai Uhum. tentando enumerar mais algumas questões que possam ser interessantes para outras pessoas também, que talvez estejam passando por esse processo e ainda não conseguiram ter essa clareza que você teve de poder se assumir e mesmo assim ter uma vida normal, né? Que é o que todo mundo deveria ter e não passarmos por questões de preconceito como ocorre, né? Então conta um pouquinho pra gente, Igor. Bem, acho que para começar é importante dizer que eu não sou de São Paulo, sou de Belém do Pará. Então eu vim né, de uma outra cultura, de uma outra região, com outros valores, com outras referências, com outras propostas, outras ideias. E é uma região que ela não só ela é muito rica culturalmente, mas dentro das questões LGBT, ela serve de referência para muitas coisas no país. Então, a legislação brasileira sobre a questão da questão é, é, do nome social e tudo, dos tratamentos da comunidade T, elas são baseadas numa legislação que a gente já tinha lá há muito tempo, e algumas discussões eram muito mais abertas, assim. Tanto que eu sempre falo que o norte do país, especificamente falando de Belém, assim, que é a minha vivência maior, ela é uma sociedade que ela te gera imagens muito usadas para a sociedade brasileira de uma forma geral. A imagem da mulher forte era muito presente, a imagem da mulher independente era muito presente. Então, isso também traz um imaginário, né, Inclusive, eu acho que uma das maiores festas da LGBT do país é lá, que é a festa da Chiquita, que acontece depois de uma procissão gigantesca. A maior procissão do mundo acontece lá, que é o Círio de Nazaré, e passando a procissão, tem a maior festa LGBT e a mais antiga festa LGBT do país. Então, e isso acaba também refletindo muito no que é a minha história disso, assim. Eu acho que não tem um momento, né, de você dizer assim, putz, me descobri agora, ou surgi agora e falei assim, meu Deus, agora eu sou gay, vou viver uma vida. Ele é um processo de descobrimento de quem você é, assim, do que você quer para a sua vida, daquilo que você entende da sua vida, do que você busca como caminhos de felicidade. E eu acho que uma coisa que eu acho que é importante sempre falar para as pessoas é que esse caminho ele acontece durante toda a sua vida o tempo inteiro. Ele não é, inclusive, ele não é uma coisa muito fixa, né? Não é uma coisa tipo assim, hoje eu acordei gay, vou viver eternamente gay, chitamente gay e tudo mais. Sim. Ele ele responde àquilo do que você é. Então, e isso não estou falando só da questão de gay, estou falando da questão de quem é gay, de quem é sapatão, de quem é bi, de quem não se assume dentro dessas definições padrões de sexualidade, quem busca no gênero cis ou no gênero trans, ou nega qualquer tipo de definição de gênero. Isso são questões da tua própria identidade. E para mim o processo foi muito isso. De um processo de descobrir, na verdade, no mundo, quem que eu era e qual que seria o meu papel como ser humano, como cidadão e como indivíduo. E para mim um ponto que foi muito importante dentro desse processo é que a minha educação é uma educação extremamente religiosa. Assim. É uma educação, não, gente, eu estudei a minha vida inteira num colégio de freira, a minha família é muito religiosa, então eu tenho tenho um tio que é pastor, a minha avó é super religiosa, a minha família inteira é muito religiosa, é, a minha cidade é muito religiosa, nossa cidade é muito supersticiosa, ao ponto de que a maior procissão do mundo, uma das maiores procissões é lá, assim. Sim. E a igreja é muito forte na região. E meu nível de estudo religioso era tão profundo, no sentido de ser tão forte, que eu cogitei a ser padre uma época da minha vida, assim, de pensar, tipo, putz, eu poderia ser padre, porque era onde eu me Caramba. identificava dentro do processo. É muito louco isso. Que é Sim. onde você tentando descobrir isso, assim. E, obviamente, depois isso acaba quebrando por uma vivência que acabou sendo tão perto, tão próxima da igreja, que ela se torna. Você começa a entender o que é a religião feita por homens, né? O que é a religião feita pelo ser humano. E essas hipocrisias dos valores, né? Você não pode fazer isso, você não pode ser isso aqui é errado, isso aqui é certo. E você entender que aquilo que você é, aquilo que você se sente bem e é feliz querendo ser, no meu caso é ser gay,
a igreja te condenava automaticamente, independente das coisas que você buscava, independente do que você era. E nesse conflito eu acabei saindo desse processo e indo buscar, né, em outros lugares essa percepção de quem aceitaria, de quem me aceitaria da forma que eu acharia que me faria bem. E Eu acho que é é, interessante, desculpa te cortar, é interessante claro. você comentar sobre essa questão de, ah, eu cogitei um dia ser padre, não sei o quê, porque isso mostra perfeitamente a sua primeira fala de que o ser humano, você não é nada específico para o resto da vida, né? Uhum, Então, o ser humano ele tem muito essa questão de nunca estar satisfeito com o que ele é no momento e querer sempre ser algo diferente. E esse é um processo que a gente passa durante a vida inteira, né? Em várias questões da nossa vida. E é muito interessante, né? sim, Um negócio legal que eu queria tentar colocar aqui é que você é documentarista, né? E sim. aí eu queria trazer um pouquinho dessa sua questão profissional para como ela influencia na sua vivência, principalmente com relação a outras pessoas e a relações, Uhum. porque o documentarista ele tem muito esse lance de escutar muito histórias, querer conhecer histórias. E aí eu queria que você tentasse colocar um pouco como é isso para você, de ouvir histórias dos outros, mas de também ter uma história para ser contada e para que os outros também saibam escutar tudo isso Uhum. e trazer a sua experiência como uma história de vida também a ser agregada no interior de cada um, né? Eu acho, assim, eu acho que eu sempre falo para todo mundo, porque acho que depois de militar na causa LGBT, de ser muito ativo dentro da causa, de, né, de sair para fazer beijaço com amigo, de levantar a bandeira mesmo, de buscar esses espaços de pertencimento, é, eu acabei conhecendo muitas histórias de pessoas que viveram coisas muito complexas, assim. E eu sempre falo que eu tive muita sorte na vida e muito privilégio de que, obviamente, tem as suas dificuldades, tem os seus momentos, mas imagina o meu perfil. Eu sou um cara branco, classe média, então você vive de alguns privilégios que na real, facilitam muito a aceitação de alguns processos da sua vida, assim. Só que eu não fui documentarista minha vida inteira, né? Eu estou sendo documentarista nesse período. Sim. E, e uma coisa que para mim foi muito louca não tem a ver com esses estar da vida, né? De estou documentarista, eu estou querendo ser padre, estou querendo ser não sei o quê. Eu lembro que no começo da minha faculdade, eu queria muito trabalhar com rádio. E eu era apaixonado por música, eu tinha toda uma carreira que eu queria trabalhar em música, fui cantar em festival, fui fazer toda essa parte musical, buscando mais profissionalmente falando, né? E eu falei assim, não, putz, eu vou fazer comunicação porque eu quero trabalhar com rádio, quero trabalhar no meio musical e tudo mais. E eu fui trabalhar num estágio de uma universidade, que eu fazia, que era no estágio de rádio. E eu já tinha, como você já está ali, né, vivendo aquela questão da aceitação de ser gay e tudo mais, e você está buscando esses pares até para se entender melhor dentro desse universo, eu lembro que eu fiz amizades com umas pessoas que para mim são muito importantes, inclusive são muito importantes até hoje, assim. E uma delas trabalhou comigo na rádio, e a gente falou assim, meu, vamos fazer um projeto de rádio, vamos fazer um negócio muito legal, muito bacana, e vamos legal, a gente gravou por conta mesmo, fez todo, né, naquele esquema mais louco, e a gente finalizou o projeto, a gente apresentou o projeto para a coordenadora e ela barrou o projeto. E o projeto era muito legal. E a gente falou assim, mano, mas por quê? Tipo, por que você barrou esse projeto? O projeto é muito bacana, tá aí, tá certinho, não sei o que lá. E o feedback é assim, eu tenho medo. Esse meu amigo que estava comigo era o locutor, né? E ela falou assim, eu tenho muito medo desse programa ir ao ar e a gente ficar mal falado. A gente falou assim, mas por que mal falado? Ela falou assim, porque ele tem uma voz muito de viadinho. E acho que Cacete. Assim, direto na lata. e aí naquele momento eu parei e olhei assim, cara, não importa o que eu fizer na minha vida, eu não vou deixar esse tipo de coisa acontecer. Nunca mais. E aí eu comecei, isso me revoltou de uma forma, tipo assim, esse saiu do estar ao né? Isso se tornou uma parte de mim de dizer assim,
aonde for mais importante, onde eu estiver, eu quero minimamente tentar buscar esses espaços onde as pessoas se sintam bem, né? Se sintam é, é, confortáveis em ser o que elas são, em desenvolver o que elas querem desenvolver e ser felizes do jeito que elas querem ser, assim. Porque eu acho que isso é Sim. o ideal e saudável para todo mundo. E, Não, com obviamente, isso certeza. eu sempre falo que a comunicação, todo mundo fala que é um lugar muito que aceita muita coisa, que é muito aberto, muito diverso, mas todo mundo sabe que não, assim, é um espaço extremamente hipócrita, é um espaço que ainda é super machista, é um espaço que ele é super violento, ele tem suas relações que são muito nocivas e tem inúmeros preceitos, inúmeros preconceitos que as pessoas mantêm mesmo até hoje, em 2020, que eu acho que são importantes quebrar, assim. E eu acho que isso, buscar um pouco desse propósito, né, de você fazer essas pessoas se pertencerem nesses espaços, e eu também me sentir pertencendo nesses espaços, eu comecei a optar também por entender e buscar essas histórias dessas pessoas, tentar também buscar um pouco de o que eu posso fazer para fazer com que todo mundo se sinta bem. Porque isso acabou virando também um pouco né, do meu no meu cotidiano dos espaços, porque eu vim para São Paulo achando que era uma cidade super pró, né? Tipo, vamos todos aceitar, ela é uma cidade muito pró, ainda que ela seja muito machista em muitos pontos. E é assim, o primeiro lugar que eu trabalhei aqui tinha muitos problemas sobre as piadinhas homofóbicas, os comentários, não sei o quê. Eu cheguei naquele período onde as pessoas levavam lâmpada na cara na Augusta, fugi de Caramba. skinhead, você via que as pessoas tinham um pouco de medo de andar na rua tranquilamente. E para mim, eu falei assim, cara, não, a gente precisa celebrar, a nossa cultura é forte, as pessoas são incríveis, as pessoas são maravilhosas, a gente precisa celebrar e trazer esse espaço de segurança e pertencimento para todo mundo, porque senão não tem sentido. E aí eu lembro que trabalhei numa época numa agência que isso, para mim, tipo, assim, isso virou a chave completamente. Falei assim, meu, essa é a minha questão profissional, independente do que eu for fazer, em que a gente começou a trabalhar todo mundo junto, a gente começou a fazer amizade com a galera e tal. E aí surgiu um boato de que um dos chefes maiores que trabalhavam com a gente poderia ser homofóbico. Hum. Ele tinha um relato de homofobia muito forte, assim. É E que aí, dentro do ambiente corporativo, principalmente, a gente vê muito disso, né? sim, sim. Que é o aceita contando que você não seja tão diferente dos demais, assim. E você tem que preencher aquela caixinha, aquele padrãozinho, né, de comportamento. Sim. E aí, no fim das contas, quando a gente soube dessa informação, eu lembro muito claramente, estava sentado estava sentada uma amiga minha que estava na frente, uma excelentíssima atriz, inclusive, a Mirella, e a gente olhou para aquela dor e falou assim, será que isso é verdade? E ela falou assim, não, cara, não, se for verdade, a gente vai discutir isso agora. A gente chamou o chefe, sentou numa mesa, todo mundo, e falou assim, escuta, a gente acha que você... A gente tem um relato que você era homofóbico e a gente quer saber se é a situação. Porque se for, isso vai ser um problema aqui na agência. Porque eu sou bi, eu sou sapatão, eu sou gay, eu sou não sei o que lá, assim, é um problema pra você? E ele ficou assim, não, não é. Não tenho nada contra. Que história que vocês ouviram minha? Eu falei assim, não, foi essa. Ele falou assim, inclusive a gente vai levantar essa bandeira, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem, levantemos a bandeira e eu vou levantar junto com vocês, assim. Tá vendo? E Todo, isso todo mundo virou. achando que fake news é coisa recente, ó. Já tinha fake news há muito tempo aí. É, mas é muito louco isso, porque. E aí falando especificamente de documentarista, assim, a gente acabou se conhecendo também por conta de um documentário que a gente fez, que eu fiz com a Aline, que é a tua esposa. E eu lembro que a gente buscando o personagem do documentário, de quem que a gente ia falar, como a gente ia conversar. Inicialmente a gente ia falar sobre adolescentes expulsos de casa, que é uma realidade escrotíssima, né? De por que você é gay, ou por que você é LGBT, ou LGBTQ, você não é aceito dentro de casa, você perde todos os seus direitos como sociedade. E o que acontece com grande parte das pessoas no mundo é que provavelmente você não só vai ser expulso de casa, mas provavelmente tem uma grande porcentagem, tem muitas condições de terminar na rua como morador de rua, assim. A Sim. população de rua LGBT é gigantesca, e a maioria delas foi expulsa de casa. Não, e E passar por uma série de questões de abuso, de sim, agressão, porque você sim. acaba não tendo pra onde fugir, você não tem um local seguro, né, pra ficar. Tem, e aí buscando os personagens você vê que esses tabus, e aí eu lembro que tem uma fala que de um grupo de masculinidade que a gente chegou a participar junto, de um amigo em comum nosso, que é o Matheus, que ele fala uma coisa que para mim ela é muito, muito sóbria e muito clara e muito racional sobre o que é ser vítima de violência constante, assim.
Que a gente eu lembro que a gente estava discutindo sobre, né, se a reação ela é sempre muito violenta, essa mola de resposta por uma piadinha às vezes é muito violenta. E ele falou uma coisa assim, é porque você não sabe o que que é acordar às 9 da manhã, sair de casa às 9 da manhã, voltar para casa às 10 da noite, e provavelmente, independendo da casa, das 10 da noite às 9 da manhã, você está sempre ressabiado, está sempre estressado, porque você acha que alguém vai te agredir. E eu acho que isso para mim virou um propósito, inclusive, de dizer assim, não, calma. E se eu acredito que existe essa sensação, existe essa agressão, e eu preciso, né, construir esses espaços de segurança para as pessoas, eu acho que uma das formas que eu tenho para isso é usar o que eu sei para fazer com que esses espaços surjam. E uma das formas que eu acabei estudando e acabei desenvolvendo é ouvir e contar histórias. Eu acho que histórias, elas te ensinam muito, elas falam muito sobre... Elas têm essa troca, né, de experiência, o que você vive diz respeito a muitas pessoas que viveram, e esse espaço onde essas experiências são trocadas, elas acabam se tornando esses espaços de segurança, assim, que as pessoas se Sim. sintam bem. É interessante porque a proposta justamente dessa série Transforme Ações é justamente a gente poder compartilhar histórias de pessoas que tiveram situações que mudaram demais a sua vida, seus comportamentos, Uhum, e justamente para trazer essa vivência sem que a pessoa precise necessariamente passar por isso, né? Porque o contar histórias é justamente isso, é você poder adquirir repertório de vida sem que necessariamente você precise passar por todo o processo que a pessoa passou. Então uhum, você absorve aquilo, reflete, e aí vai muito de como a pessoa também está lidando com a mudança que ela quer para ela, né? sim, Porque, por exemplo, para mim, ter acesso a coisas relacionadas à masculinidade e tal, foi algo extremamente transformador. Porque a partir do momento que eu comecei a ter mais consciência das coisas tóxicas que eu provocava aos outros, na hora eu falei, porra, eu não posso continuar fazendo isso, sabe? E aí, a partir do momento que você tenta mudar seus comportamentos, você quer passar isso para os outros também. uhum, Porque uma coisa que antes você via fazendo e você também fazia e considerava normal, e a partir do momento que você muda, você já começa a ver de uma outra forma, que é algo que incomoda, e você fala, opa, uhum, peraí, não é bem esse caminho, né? sim. Então, com certeza, essa sua opção de procurar gerar espaços seguros para as pessoas por meio de histórias e de ouvir o relato de outros é um negócio sensacional. Eu sempre falo que ele é um. Acho que isso falando de masculinidade, porque eu acabo me inserindo nesse meio, porque também, né? Eu nasci homem, biologicamente homem, assumo uma identidade cis, e eu acho que tem uma exigência social, né? Que elas são extremamente fortes para papéis que a gente cumpra, né? E isso para mim foi muito forte, porque a minha, assim, por ser uma família muito religiosa e muito tradicional, esses papéis eles são extremamente exigidos, assim. E a minha mãe é muito tradicional sobre isso. Ela é muito tradicional sobre as coisas que ela quer, o que ela acredita, o que ela acha bonito, o que ela acha feio. Tanto que existe durante muito tempo da minha vida, existe uma crise interna sobre corpo. Porque para minha mãe, assim, imagina, eu sou gordo, sou grande. E assim, até um tempo atrás falar sobre isso era muito difícil. E era assim, nível, eu não conseguia tirar a camisa porque eu acabei desenvolvendo uma doença psicológica de ter crises alérgicas intensas por conta do corpo. Eu lembro que eu Caramba, ia pra praia sempre tomar. Eu lembro que eu ia pra praia tomar banho de camisa. E se eu tirasse a camisa, você via que minha costa ela ficava vermelha, nível, parece que ela ia sair sangue a qualquer momento das costas, assim. E era psicológico. E era psicológico resultado de uma cobrança intensiva que eu tinha do meio onde eu vivia, do bullying que eu sofria, da cobrança da minha mãe, sobre corpo, sobre o que que é ser. Você não pode ser gordo, você tem que ser magro, você tem que ser não sei o quê. E eu acabei durante muito tempo, sobre a questão do corpo, desenvolvendo o que a gente chama que é o uso certo do termo disforia de imagem. De um dia falar assim, beleza, eu não vou mais ser gordo, vou ser magro. Eu vou ser magro a qualquer custo. E ir pra academia, entrar na academia às 5 da manhã, sair da academia às 11 da manhã, todo dia, não comer quase caraca. nada.
secar descontroladamente, tipo, perder muito peso muito rápido, e uma hora olhar no espelho e falar assim, eu ainda tô muito gordo, cara. Cara, eu sou horrível, eu tô muito feio, eu tô muito bizarro. Cara, não, tô muito mal, eu vou morrer, eu vou não sei o quê. E isso isso ser um processo. E é mesmo que quando você está falando de masculinidade, assim, eu sempre falo que essas barreiras, e por eu ter um papel religioso muito forte, é o que que é ser um homem, o que que é ser um homem digno, né? Que é, não é só é o homem, o que que é um homem digno? O homem da casa, que provê, e a minha mãe faz isso até hoje, né? Tipo assim, você é homem, você tem que andar do lado direito da calçada. Você é homem, você tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Que é sempre forte, não pode demonstrar É, fraqueza pra nada. não, e imagina, trabalhar comunicação, publicidade e fazia música. Imagina eu cantor, cantando música, meio artística, ela fala assim, mas isso aí não, né, meu filho? Né? Ou, são cobranças muito, muito loucas, né? São cobranças de papéis sociais de masculinidade e tudo mais, que às vezes nem é o que você quer, sabe? Pô, mas no meu caso, sobre orientação sexual, eu sou gay, mas, tipo assim, eu sou cis. Mas mesmo que eu fosse hétero e fosse cis, ou não fosse cis, ou fosse trans, alguma coisa do tipo, para todos os papéis sociais, tem umas cobranças que são absurdas, assim, saca? Do tipo assim, Sim. você tem que ser isso, você tem que entender isso, você tem que buscar isso, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Eu lembro que, já depois de muito tempo, eu me assumi gay, tá, não sei o quê, eu me apaixonei por uma amiga minha. E para mim foi muito tranquilo, porque a gente se dava muito bem. Tanto que eu falo que até hoje ela é amor da minha vida, assim. E a gente tentou namorar por um período, de repente, né, tentar ver se tinha uma relação e tudo mais. A gente ficou junto por 2 semanas. Eu estava feliz, ela estava feliz. A gente ficou junto por 2 semanas, porque as pessoas começaram a cobrar da gente. Como assim você é gay e está com uma mulher? Como assim você é uma mulher e está com um cara gay? O que está faltando para você? Então eu acho que essas questões dessa cobrança, né, que você precisa cumprir papéis, você precisa ser de um jeito, você precisa fazer isso aqui, você precisa fazer isso assado, elas para mim elas sempre foram muito danosas até o momento que eu falei assim, cara, vamos, com perdão da palavra, vai todo mundo tomar no cu. Porque eu falei assim, mano, a vida é minha, faça o que eu bem entender, a vida é de Sim. quem quiser que seja, saca? E sobre sexualidade especificamente, não só sexualidade, mas está falando da sexualidade, da questão da raça, da questão não vou falar escolha, mas desses caminhos diferentes, né, de vida, assim, as cobranças chegam a ser violentas, assim, massacrantes. Não, e é muito interessante você colocar isso, porque normalmente as pessoas associam a questão do machismo muito a uma atitude do homem, né? E a gente percebe que o machismo ele está incorporado na sociedade de uma forma absurda em todos os níveis. Então são mulheres tendo atitudes machistas, como por exemplo isso, né? De virar para uma outra e falar, meu, mas como assim você tá com um gay, sabe? O que que tá faltando para você? Como se ela fosse obrigada a ter que ficar com um cara hétero para que ela prove que ela tá feliz e que ela tem tudo que ela Uhum, quer. Então, a ideia de trazer isso para cá também é justamente isso também, gerar uma reflexão nas pessoas de que a toxicidade ela não está só na masculinidade, ela está em questões muito ligadas ao masculino, mas a sociedade toda ela está passando por um processo de doença tóxica, sabe? Então, são sempre olhares julgadores sobre a roupa que alguém usa, uhum, sobre o tipo de cabelo que você tem, o corte, a cor, se você tem tatuagem ou não. Então, cara, parece que tá todo mundo sempre o tempo inteiro querendo ficar olhando pro defeito, né? Que não é defeito uhum, nenhum do outro, para tentar se colocar numa posição de tipo, ah, eu sou melhor porque eu não sou assim. Mas, na minha visão, pelo menos, eu vejo muito isso como pessoas que são extremamente limitadas. Então, quanto mais elas criticam alguma coisa e você para reparar na rotina dela, você vê que o que ela mais critica é o que falta para ela. Então, a gente vê muito, eu uso muito o detalhe do fanático religioso, de uhum. sempre a mulher julgar a outra de tipo, nossa, olha a roupa que ela tá usando, que vulgar e não sei o quê.
Mas, cara, se parar pra pensar, às vezes a mulher tá usando uma roupa mais curta ou mais fresca porque, sei lá, ela tá com calor, sabe? E você vê que por ela estar inserida num sistema religioso que não permite que ela faça isso, ela acaba adotando esse discurso de, porra, eu vou julgar ela para me sentir inclusa aqui nesse meio, mas na verdade ela queria ter a liberdade que a outra tem de vestir o que ela quiser e andar na rua como ela quiser, sabe? Então, Sim. eu vejo muito isso de a crítica da pessoa normalmente um bloqueio muito grande que ela tem com relação àquilo. Eu vou um Então, pouco, eu vou até um pouco depois, assim. Eu tenho a sensação de que a crítica, ela vem de um processo dessa busca da normatização, né? Você quer o tempo todo buscar ideais de coisas e padrões e ideias e tudo tem que ser o mais perfeito possível. Obviamente que durante toda a sociedade você tem inúmeros padrões comportamentais diferentes, mas eu sempre falo que o que adoece a sociedade é essa necessidade acho que tentar ser maior do que se é, negando aquilo que se é. E dois, achar que você só vai ser alguma coisa se você cumprir padrões que são irreais de uma forma geral, assim, saca? sim, Então, e aí de novo, né? Isso é muito problemático porque isso gera referenciais muito complexos, geram exclusões muito difíceis, e geram relações que são muito problemáticas. E quando você está falando disso, culturalmente falando, você está falando de referenciais próximas pessoas que também vão vir, vão vivenciar aquela cultura. Eu sempre falo que eu acho que uma das maiores inseguranças, por exemplo, que minha família, e quando eu falo minha família, eu falo especificamente a família mais próxima, minha mãe e minha irmã, tinham sobre a questão da sexualidade, era que, meu, como assim você é gay? Você vai morrer aos 21? Não, porque todos os meus amigos deles morreram aos 21 anos de AIDS. Então, mas e aí? E a sua carreira? E a sua cultura? Você não vai ser. Você vai ser cabeleireiro? Você vai ser costureiro? Eu falo assim, não, você. Não, porque eu não conheço ninguém que deu certo na vida sendo gay. E a mesma coisa para mulher, quando a gente está falando dos referenciais, do porquê que é tão importante falar sobre você rever valores e imagens sobre a mulher, é que você está falando assim, mano, o homem vai ser astronauta, guerreiro, soldado, vencer na vida, CEO de uma grande companhia, milionário de não sei o quê. E a mulher vai ser o quê? Vai ser princesa, tem que estar casada com alguém, tem que ter um marido. Ela não vai ser o CEO milionário, ela vai ser a mulher que o milionário de 70 anos pagou para ficar junto dela. E ela vai ficar lá esperando, entende? É, o único ponto é que o que eu acho agravante da relação da normatização é que o machismo, ele, obviamente, eu acho que ele surge dentro desse processo, né, dessa busca de normatização, só que ele surge criminosamente fazendo promessas para uma ala masculina da sociedade. Que se você nasce homem, nasce homem macho, digamos assim, né? Você está fazendo promessas para as pessoas, dizer assim, ó, se você nasceu homem, você já tem direito a passar a mão na bunda de qualquer mulher, fazer qualquer cantada escrota, você tem direito de bater na sua mulher sim, você vai ser milionário, você vai ser alguém, né, importante, a sua vida vai dar muito certo, você vai ser o grande provedor e todo mundo vai ter direito a respeitar você. Às vezes eu me pego pensando sobre essas relações de machismo, sobre a violência, a quebra dessa regra, ela acaba sendo também uma segurança, uma segurança do próprio homem que cresceu dentro dessas promessas, né, de que se você é homem, você vai dar, homem branco especificamente, né, você vai dar muito certo na sua vida, é dizer assim, o quanto isso coloca em insegurança também esse lado das pessoas que acham que, meu, mas se a mulher está querendo chegar no meu lugar, o que eu vou fazer? E o mais agravante disso é, meu, você é homem, você nasceu homem, você está negando isso para ser mulher, para ser, entende? Eu acho que a gente precisa rever as regras de normatização, a gente precisa quebrar essas regras de normatização, pensar mais em diversidade de fato, né? Entender que cada ser humano no universo é único e cada unicidade tem o seu caminho, a sua escolha de vida e que com certeza vai dar certo. Graças a Deus a internet hoje existe para te dizer isso, dizer assim, velho, eu lembro que quando começou essa onda de café em São Paulo, as pessoas falavam assim, meu, mas como assim? As pessoas estão abandonando os empregos na Faria Lima para abrir cafeteria, saca? E eu lembro que, graças à internet,
as pessoas que ainda estavam inseguras em largar a carreira, porque acham que, se eu largar essa carreira dá tudo errado na minha vida, tipo assim, a internet fala assim, não, um monte de gente já fez isso, um monte de gente já largou essa vida. Então, a gente entendeu mais o que é diversidade. A gente precisa agora aceitar essa diversidade e aceitar que cada um é cada um, cada qual é cada qual. E aí, isso, obviamente, cada um faz o que bem entender na sua vida, contando que não mate ninguém, não faça mal a ninguém. Cada um segue o seu caminho, cada um sabe o que você tem para fazer na vida. Que eu acho que assim a gente desenvolve e cresce mais como sociedade. Sim. Aproveitando a deixa dessa sua fala, eu me lembrei agora de uma discussão que eu tive com uma amiga minha, Natália, que a gente estava discutindo justamente essas questões dos 3 principais pilares da toxicidade masculina, que para mim são o machismo, a homofobia e a questão do abuso com a mulher, a falta de respeito e tudo mais. E aí, discutindo sobre isso, ela virou para mim e falou, é engraçado porque esses três pilares eles estão baseados muito no poder que o homem quer exercer em cima dos outros. E aí eu virei para ela e falei, não, na verdade, esses 3 pilares eles estão conectados com a falta de afetividade. Porque se a gente para considerar que desde pequeno nós homens somos colocados em situações aonde qualquer tipo de demonstração de afetividade ela é tida como coisa de viado, como homem não faz isso, homem não chora, homem não beija outro homem não abraça outro homem, você começa a ver a quantidade de bloqueios que são criados desde pequeno, aonde a gente não consegue colocar para fora o que a gente sente. Então, o machismo ele já se inicia no discurso dos adultos que viram pra gente e falam, olha, não faça isso porque isso não é coisa de homem não faz isso. E aí, automaticamente, isso é incorporado na nossa cabeça. Isso sim. E aí, a gente entra na questão da homofobia. Porque se isso não é coisa de homem, é coisa de mulher, e a gente liga homem fazendo coisa de mulher é gay e gay não é legal, automaticamente você cria um sentimento de homofobia. E aí, a partir do momento que o cara não consegue expressar a sua afetividade da forma que ele gostaria, ele começa a achar que ele tem o direito de fazer o que ele quiser com a mulher, que ela está submissa a corresponder àquela necessidade de afetividade que ele não consegue dissipar com outras pessoas, com outros homens e tudo mais. Então, você para analisar dessa maneira, você vê que o grande problema da masculinidade é a falta de afeto. Eu não sei se é só a falta de afeto, assim. É porque, por exemplo, quando a gente fala de falta de afetividade, você tem, né? Obviamente, isso ele é um traço muito importante, mas a gente está caminhando numa sociedade onde cada vez menos a gente é afetivo com o próximo, né? A gente está vendo a grande crise do corona. Você diz para as pessoas assim, gente, fique em casa, não só para vocês se cuidarem, mas porque tem gente que sim precisa ir trabalhar. E você precisa deixar a rua mais segura para essas pessoas. E tem gente que é mais idosa e que tem muito mais risco. E a pessoa fala assim, olha, eu quero sair com o meu carro, eu quero fazer não sei o quê. As pessoas estão cada vez mais individualistas para o mau sentido, assim, no sentido de que querem fazer o que acham, que pensam, que podem, e a partir disso ninguém mais importa. O que eu acho que é muito complicado da questão da masculinidade e do machismo, e eu acho que isso cai sobre a homofobia, eu sempre falo que de novo, são essas promessas que são feitas para os homens inconscientemente de que e você educa seu filho a fazer isso, né? Você educa o seu filho que se ele é homem, ele pode mexer com a menininha, ele pode fazer não sei o que lá, porque as pessoas estão sujeitas a ele. Incentiva desde pequeno, né? Você incentiva o cara de dizer assim, você pode fazer o que você quiser, você é menino, você é homem, você não sei o quê. E isso é muito problemático porque, de novo, isso gera... Você educa indivíduos a serem uma coisa, que é o cara que pode tudo e manda tudo. E assim, obviamente quando você vai subindo nas suas classes sociais, isso vai piorando. Então, se você tem mais dinheiro, você pode mais. Se você tem de menos dinheiro, você pode menos. Se você é milionário, você pode tudo. Se você é bilionário, você está acima da lei, inclusive, assim, saca? Imagina o que significa ser um homem branco
um homem branco rico no Brasil, sabe? É o cara que sempre está acima da lei de tudo. É o cara que se acha que pode brigar na rua, bater todo mundo, atropelar gente bêbado e nada vai acontecer. Porque a própria sociedade diz, não, nada vai acontecer mesmo. E aí, obviamente, essa não é minha seara de discussão, porque, né, eu sou um homem branco e tudo mais. Mas quando você fala de uma polícia hoje que mata, que permite que assassinos no volante, bêbados, atropelem todo mundo e roubem, façam tudo que tem que fazer, não aconteça nada, e a maioria da população do jovem homem negro no Brasil é preso, você tem uma sociedade que ela não só se baseia em valores machistas escrotos, mas também outros valores classistas, monetários e racistas que elas, né, que elas também partem nessa normatização do que eu acho que é o ideal do ser humano ser. Por que Jesus é louro do olho verde, assim, sabe? O Pois que é. é, num país latino-americano, alguém que tem traços europeus, entende? Eu acho que a homofobia ela vem desse processo, né, dessa busca de normatizar e fazer com que as pessoas cumpram papéis, e se você não cumprir esse papel, você... E o que eu acho que é o agravante é, se você não cumpre o papel do homem branco hétero, rico, você não é ninguém, sabe? Como assim você está negando tudo isso? Sim. E assim, e essa é a discussão que a gente está falando dentro do universo gay. No universo das outras letras, do lésbico, trans, bi, a discussão ela vai para um lugar mais louco, né? Tem um dos nossos personagens, é o Klaus, amorzinho inclusive, que ele fala uma coisa que é muito louca, né? Porque ele começou sendo uma mulher lésbica, acabou fazendo a transição e se tornou homem trans. E ele fala assim, enquanto eu era mulher lésbica, ninguém me respeitava. Quando eu me tornei um homem trans, a questão da minha sexualidade, com o sucesso dos meus traços, barba, pelos, as pessoas não me questionaram mais sobre minha sexualidade. Elas questionaram sobre o fato de eu ser negro. Caramba. Porque eles tinham se tornado um homem, e para a sociedade ser um homem, independente de que homem você é, não importa, você é homem. Então eu tenho mais cuidado com isso, entende? É engraçado porque isso remete muito a um dos comentários que a Aline deixou aqui, que ela fala justamente que a sociedade, se você foge dos padrões, ela sempre vai arrumar uma desculpa para tentar te diminuir. Então, Sim. você via que ele passava por uma situação sendo lésbica, que ele era julgado por isso e não sei o quê. Aí ele optou por se tornar trans e tudo mais. Aí melhorou nessa questão. Só que aí eles fazem um jeito de arrumar alguma outra coisa para tentar diminuir a posição, né? Eu acho É que muito louco. tem uma campanha do Mix Brasil de uns 5 anos atrás, não lembro de quando que era, que falava isso, assim, se você come muito, você é guloso, se você come pouco, é bulímica, se você está acima do peso, você é obesa, se está abaixo do peso, é anoréxica. Então, sempre vai existir um rótulo para você. Sempre. E a ideia é que a gente derrube esses rótulos e derrube tudo e fala assim, gente, você é quem você é. Tem uma discussão muito louca quando vão falar da questão da LGBT, que é sobre a quantidade de letras, né, do processo. Antigamente você chamava gay, antigamente vocês nem existiam, né? Antigamente dizia pederasta. E aí, de repente você vira e fala assim, como assim hoje tem LGBTQIA, WXL, blá 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 blá. Aí você vira e fala assim, porque não pode, tem que só chamar de gay e acabou. E aí tu vira e fala assim, óbvio que não, gente. Você tem uma questão de visibilidade. Durante toda a história da sociedade, você não olhava para essa comunidade. Você não olhava para essas pessoas. Você excluía elas da sociedade e dizia que a sociedade era família margarina, pai, mãe, filho ali, não sei o quê. Quem saía disso era totalmente excluído da sociedade. Os jovens expulsos de casa não são coisas recentes, existem há muito tempo. No auge do surgimento, né, dos ballrooms em Nova York, aquela coisa do Vogue e tudo mais, muitos dos jovens que criaram as houses dentro de Nova York eram jovens que foram expulsos de casas, e pior, que não tinham condições de viver em lugar nenhum, porque não tinham onde viver. Iam para um dos bairros mais pobres de Nova York para tentar uma vida, para dormir na praça, para dormir na rua, para se prostituir, porque eles não tinham o que fazer mais na vida deles, porque eles não tinham mais nem a família, eles tinham sido expulsos de casa. E eu acho que
eu acho que quando você começa a olhar para essa comunidade, quando começa a perceber que ela não é só o homem gay, ou o homem gay branco, cabeleireiro, ou alguma coisa do tipo assim, e você começa a entender que são pessoas, são indivíduos que estão na sociedade, você começa a entender que sexualidade e identidade, ele é um termo muito mais complexo do que uma família margarina. Ele envolve inúmeras pessoas, inúmeros caminhos, inúmeras identidades, inúmeras sexualidades. E a ideia é que você como comunidade que busca a diversidade e o respeito por todas essas pessoas e todas essas escolhas de vida, você vai dizer assim, oh, beleza. Antigamente a gente era gay, mas agora a gente é LGBT, porque a gente precisa falar de lésbica, precisa falar de bissexuais, precisa falar da galera dos gays, né? Ah, mas agora a gente não é mais LGBT, porque tem a comunidade T, tem a comunidade agênero, tem a questão de identidade, tem a questão de quem é queer, quem nega tudo, quem quer tudo, tem um cis, tem um trans. Você precisa trazer a complexidade da sexualidade para que isso no futuro desmorone. E você vai falar assim, cara, não interessa quem você é. Mas Sim. politicamente você precisa dizer que todas as pessoas existem, sabe? Você precisa virar para as pessoas e dizer assim, viu? Você está falando da comunidade da diversidade? Está falando de sexualidade e identidade? Não são duas. O mundo não é binário, saca? O mundo não é homem e mulher, o mundo não é masculino e feminino. Isso é um pensamento de 8 milhões atrás, saca? As pessoas É hoje que a podem ser o que elas gente. quiserem. Não, e a gente está passando por um processo muito polarizado de tudo, né? Sim, Então, sim, se você não é a favor de uma coisa, quer dizer que você é outra, sabe? Esquecem que existe dezenas e centenas de possibilidades. sim. Igor, eu queria agradecer demais pela conversa. Obrigado. A gente já está chegando perto daquele momento crítico que eu não quero correr o Sei. risco de novo de perder a gravação dessa live que foi fantástica. Eu queria de novo agradecer pela sua troca de trazer isso pra gente, compartilhar. E queria te pedir para você deixar uma mensagem final para quem está vendo a gente, para dizer, sei lá, como as pessoas podem melhorar a questão da aceitação do homossexual ou de qualquer que seja a opção da pessoa, a orientação, a cor, trazer um pouco dessa empatia, né? De não Uhum. julgar tanto o outro. Então, deixa uma mensagem para todo mundo e, mais uma Eu, vez, obrigado demais. Você é um lindo, te amo sempre e foi maravilhoso poder compartilhar dessa sua vivência aqui com quem está assistindo a gente. eu acho que, primeiro de tudo, eu que quero agradecer. Eu acho que esse é um espaço muito importante. Eu acho que não só para falar de sexualidade, mas para falar de todos os temas que hoje a gente precisa discutir na sociedade, a gente precisa ouvir. E eu sempre falo e aí, acaba sendo resumido tudo que a gente falou, né? A gente precisa estar disposto a ouvir, estar disposto a entender o próximo, estar disposto a se conectar com o próximo, né? A gente precisa entender que em toda a história da humanidade não foi negando a diferença que a gente cresceu, foi entendendo, aceitando, respeitando, convivendo e aprendendo com isso. Assim. Nenhum ser humano vive sozinho. E eu acho que o mais importante de tudo agora, eu sempre falo que em tempos de caos, em tempos de polarização, o maior ato político que você pode fazer e tomar e assumir para sua vida é o diálogo, é dialogar, é chegar junto e perguntar: meu, eu não entendi isso aqui, eu não entendi o que você quer dizer. Eu sempre falo que os maiores processos vou chamar conversão porque é uma coisa muito feia de falar, mas eu vou chamar conversão. Mas o maior processo de conversão de um cara machista para um cara que hoje respeita as mulheres foi de um dia alguém ter paciência de chegar, sentar do ladinho, chegar junto e falar assim: deixa eu te explicar o que isso me agride, deixa eu te explicar o porquê que isso aqui faz mal para mim, Sim. deixa, me, fala por que você está fazendo isso. Eu acho que a gente precisa hoje politicamente buscar o diálogo e buscar um diálogo racional. E mais do que tudo, e aí eu acho que isso é um convite para todo mundo, criem espaços de segurança, criem espaços de amor. Fazer piada é legal, é divertidinho, é muito bacana, mas assim, mais do que coisas ruins,
se conectem com as pessoas para criarem espaços positivos, para que elas sejam felizes e sejam plenas com quem elas são, assim. Eu acho que isso vai fazer, Com certeza. acho que a maior diferença para o mundo, e eu acho que é isso que vai transformar o mundo num lugar de não só de aceitação, mas de um convívio harmônico, né? Segurar na mãozinha, segurar junto e falar assim, vamos junto fazer esse futuro, né? Onde todo mundo se entende, todo mundo dialoga e todo mundo se ama. Num grande bacanal. Nossa, galera. Igor, você é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. Beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente até agora também. Chamem os amigos. Vem debater, gente. Muito obrigado pela presença, gente. Valeu. Valeu.